Então tá, vamos falar um pouquinho de Copa do Brasil. Apesar de que os nossos times paranaenses não jogaram a Copa do Brasil, não jogaram essa rodada, né? Por conta aí do enfrentamento com os gaúchos. Os outros, todos os jogos aconteceram e já estão definidos os classificados para as oitavas de final. O Botafogo venceu o Vitória por 2-1, tinha vencido já o primeiro jogo por 1-0. O Atlético Goianiense venceu por 4-2 o Brusque no primeiro jogo, já tinha vencido também o primeiro jogo por 1-0. O Corinthians venceu novamente o América 2-1, mesmo resultado do primeiro jogo. O Fluminense também repetiu o resultado do primeiro jogo, 2-0 no Sampaio Corrêa. O Sport deu um calor no Atlético Mineiro de novo. Esse jogo eu não consegui ver, o primeiro eu vi, e o 2-0 foi mentiroso naquele primeiro jogo lá em Minas. O Sport está com um time interessante, cara. Mas o Sport tomou um sacode hoje do Fortaleza, hein? Patrão. Copa do Nordeste lá. Fortaleza com time misto. Dá pra entender, não cheguei a ver uma partida boa, outra partida. Não. Mas eu não sei, de repente, se ele estava de ressaca de não ter conseguido a classificação ou se ele poupou também alguma coisa. A Copa do Nordeste acaba sendo um campeonato não tem a mesma importância, né, do campeonato nacional da Série B, por exemplo. A voltar para a primeira divisão me parece prioridade. Mas eu não sei, não vi o jogo, não sei que escalação que foi a campo, né? Mas 1-0 o Sport, então, sobre o Atlético Mineiro, uma vitória importante que dá moral aí até para a sequência do campeonato da Série B, né? O Flamengo também voltou a vencer o Amazonas por 1-0. Esses jogos do dia 22, né? Dia 20, eu pulei os jogos do dia 21, né? Pulei os jogos do dia 21. Faltou essa imagem, cara. No dia 21, quem que jogou aqui dia 21? Vamos achar aqui. Bragantino 3-0 no Souza, tinha empatado 1-1 no primeiro jogo. Souza, que foi quem eliminou o Cruzeiro, né, na primeira fase. O outro jogo do dia 21 foi justamente o Fortaleza contra o Vasco, lá no São Januário, novo empate, dessa vez por 3-3, tinham empatado 0-0 no primeiro jogo, deu Vasco nos pênaltis 5-4. Na sequência ali no dia 23, Criciúma 0, Bahia 2, Criciúma e Bahia, o Bahia que já tinha vencido o primeiro jogo, também venceu por 1-0 em casa, venceu por 2 fora. Cuiabá 1-0 no Goiás, foi para os pênaltis, o Goiás classificou nos pênaltis. Cuiabá, que apesar de estar na primeira divisão, ele está caminhando a passos largos para descer para a Série B. O Goiás me parece que está fazendo o caminho inverso, né? O Goiás caminhando a passar para subir. Fez um primeiro trimestre ali bem ruim, o Goiás, né? E aquela janela ali que deu do estadual, ele conseguiu se reforçar bem, né? Mudou bastante a equipe. No brasileiro da Série B tá indo bem e também agora passando a Copa do Brasil, tá uma enchida no cofre ali. O Goiás é um time grande já, né? Um médio, né? Mas enfim, um time bem organizado, bem estruturado, e que tem a tendência aí que vá, se não subir, mas pelo menos disputar ali, tá entre os 4 o tempo todo, né? É isso. Botafogo e Palmeiras 0-0, foi 2 jogos muito difíceis, né? Uma espécie de clássico local. Primeiro jogo, Palmeiras venceu 2-1, segundo jogo 0-0, classificou o time do Abel Ferreira. E o CRB venceu novamente o Ceará. Esse me surpreendeu, sabe? Me surpreendeu. Apesar que o Ceará do Wagner Mancini, e eu tenho um problema sério com o Wagner Mancini, né? Eu não consigo entender. Ele deve ser uma pessoa muito boa, assim, ele deve ser uma pessoa muito legal, de vestiário, deve ser um cara muito camarada, porque o trabalho dele é desastroso, né? Ele já tem uns 6, 7 rebaixamentos na carcunda e continua pegando grandes times. O Ceará é um dos grandes times aí do Nordeste. O Nordeste é de primeira linha ali do Nordeste, um dos grandes do Brasil, né? Isso, né? Acabou aí eliminado, na minha opinião, precoce, né? Uma eliminação precoce para o CRB. Deixa eu até ver onde que está o CRB aqui, mas o CRB está lá no meio da tabela, em 11º. Aquelas coisas, né? A Copa, ela é diferente do campeonato e, pelo jeito, o Wagner Mancini não tem o dom para isso. É bem isso, a Copa não adianta. São jogos que é uma partida que dá vida, né? Porque deu e não é longo, né? É complicado. E ele perdeu bem perdido, né? Perdeu os 2 jogos
apesar que foi por 1-0, mas perdeu os 2 jogos. E o São Paulo passou aí pelo nosso algoz, né? Pelo Águia de Marabá, 2-0, já tinha vencido o primeiro jogo por 3-1. Esses são, então, os classificados. Bragantino. Esse jogo ali do comentado Águia, né? Teve um lance inusitado no final da partida. O jogador do São Paulo foi trocar a camiseta com o jogador do Águia e ele não trocou a camiseta porque ele só tem 2 jogos de camisa. Vai fazer 3 partidas fora de casa, ele tinha só um jogo de cada uniforme do time. Você vê como os caras foram longe, né? Cara do céu, que triste isso, hein? Depois até o jogador se manifestou que era isso mesmo, ele tinha um uniforme, tem, né, uniforme 1 e 2, né? Tinha só um jogo de cada, né? Então ele não pôde trocar a camisa por causa disso. Então você vê como o time, né, conseguiu fazer uma bela... Mas ganhou a camisa do São Paulo, pelo menos? Ganhou sim, o jogador do São Paulo ganhou a camisa. Mas ele explicou que realmente não pôde trocar a camisa porque ele tem um jogo de cada, né? E você vê como é precário ali, né? O time conseguiu fazer uma bela campanha, né? Deixar até os parabéns ali pra equipe. Foi longe. Né? Conseguiu passar pelo Coxa ali. Você vê a estrutura, o Curitiba tem tudo e o Águia conseguiu ir lá, né? Passar o jogo. Coxa aí tem... E ganhou bem do Coxa, né? Sim. Acabou 3-2, mas o segundo gol do Coxa foi já nos acréscimos. Então temos aí classificados Red Bull Bragantino, Bahia, Vasco da Gama, Palmeiras, Fluminense, Goiás, Atlético Goianiense, CRB, Botafogo, São Paulo, Corinthians, Atlético Mineiro, Flamengo. Essa imagem ela é só ilustrativa, né? Ainda vai ser sorteado os adversários quando definidos os 3, né? Ainda tem para jogar o nosso Operário contra o Grêmio, que seria um jogo lá na Arena, né? Olha como é interessante isso, né? O Operário que empatou o primeiro jogo 0-0, um bom jogo, poderia até ter vencido o jogo do Grêmio aqui. E na época eu ainda lembro que eu comentei, né, que se tu conseguiu segurar o Grêmio aqui, por que não fazer uma partida de exceção lá na Arena, né? E agora não vai ter Arena, né? O jogo, inclusive, a tendência é que ele seja aqui em Curitiba, né? No estádio do Couto Pereira. Não está definido data, não está definido local, mas a tendência é que seja isso, já que o Grêmio vai mandar os jogos da Libertadores aqui, né? E o Operário aumenta a chance, né? Aumenta a chance do Operário conseguir fazer essa classificação. É claro que vai ser um jogo muito difícil, o time do Grêmio é um time copeiro, né? Pelo que a gente tem acompanhado aí, ele vai priorizar as Copas, né? Até por conta de toda essa situação aí de ter que fazer praticamente uma pré-temporada de novo, né? Mas tu vai para um campo neutro, tu vai enfrentar um time que não está jogado, né? O Operário está jogando, vai enfrentar um time do Grêmio aí que eu não sei quando vai ser essa data do Operário, mas o Grêmio vai voltar a jogar agora depois de mais de 20 dias parados, né? E o Grêmio sofre com a falta de jogo, né? Com toda a situação que aconteceu lá, né, mentalmente. Vai ter uma maratona de jogos, estava vendo até a entrevista do Renato Gaúcho esse dia, vai ter uma maratona de jogos. Vai ter que fazer a pré-temporada, tá fora de ritmo de jogo. O Grêmio tem um baita desafio. Maratona de jogos decisivos, né? Tem 3 jogos da Libertadores. Como ele arrancou mal na Libertadores, ele precisa dos resultados. E no Brasileiro tu tem que somar os 45 pontos, porque me parece que não vai ter nenhum tipo de não seria um benefício, né? Mas me parece que não estão pensando em mudar a questão de rebaixamento, né? Então realmente aumentou significativamente a chance do Operário. Eu espero que o Operário consiga fazer história, né, e superar o time do Grêmio e chegar pela primeira vez às oitavas, né. Também tem pendente o jogo do Juventude Inter, esse não jogou nenhum dos dois, né, faltam as 2 partidas, falta a ida e a volta. Também não tem data, também não tem definição de local, sabemos apenas que não vai ser, o primeiro jogo seria do mando de campo do Internacional, não vai ser em Porto Alegre, né, não tem a menor condição de receber. O Beira-Rio, embora ainda não tenha, já tenha saído a água do gramado, a última informação que eu tive é que a parte dos vestiários, né, aquela parte toda que fica naquela estrutura que é abaixo do nível do campo, ainda tem água dentro. Então, sem nem perspectiva de que volte a ter jogo tão cedo por ali. É até questão de gramado, né? Pra você recuperar o gramado ali, porque pelo que a gente vê, essas águas aí fizeram um estrago, né? Barro, tudo precisa acertar o gramado, drenagem, tudo não é da noite pro dia, né? Vai ser uma coisa. Se fosse uma água limpa já seria difícil, né? Mas era uma água suja, uma água barrenta, né? Então não tem nenhuma chance. O jogo que deve acontecer agora no início de junho, também não tem data marcada, é o Atlético Paranaense e Ipiranga, né? Ipiranga de Erechim. O jogo do retorno, né? O primeiro jogo Ipiranga surpreendeu
venceu o Atlético Paranaense por 2-1 com 2 gols nos acréscimos do segundo tempo, né? E tem o jogo da volta, que esse vai ser na Liga Arena, né? Esse já tem o estádio. Eu imagino que deva acontecer agora em início de junho, tá? Teve uma informação que foi passada hoje durante a transmissão do jogo do Cascavel e Concórdia, pela Série D, foi passada a informação, até está pendente de eu confirmar essa informação, mas vou confiar aí no narrador do Cascavel, que a CBF determinou que a partir de 1º de junho os times gaúchos voltem a disputar as competições. As datas que ficaram para trás nas séries C e D vão ser ainda remarcadas, mas os jogos que já estavam previstos para acontecer a partir de junho devem acontecer, então o Ipiranga deve entrar nessa barca também. E ali, Romulo, do Atlético e Ipiranga, o que você acha? O Atlético passa, né? O Atlético passa e não sei, né? Aquela coisa, o Ipiranga pode fazer uma graça, mas então, quando o Ipiranga estava jogado, ele estava bem, né? Jogou 2 partidas pela Série C, goleou o Londrina por 4-0 fora de casa, ganhou também o outro jogo por 2-0 e ganhou do Atlético Paranaense. Mas agora é aquele negócio, né? Mais de 20 jogos sem jogar, de 20 dias sem jogar, né? Deve estar fazendo uma pré-temporada, até nem sei aonde está fazendo essa pré-temporada. Provavelmente não vai estar jogando lá em Erechim, e esses times de menor estrutura têm muito mais dificuldade. o Atlético já era favorito. Agora, né? Tende-se a ser mais favorito, porque daí, pensa, né? O Grêmio com a estrutura que tem, com a qualidade que tem, vai sofrer. O Ipiranga, né? É um time menor, tem menos estrutura. Depende muito O jogo na arena assusta, né? Principalmente para esses times menores. Né? Fazer um enfrentamento ali, a torcida vai fazer muito barulho. Né? Isso. Consegue tirar menos qualidade, né? Então, o Grêmio ainda tem qualidade para tentar tirar na raça ali, a força, né? A física do jogador. O Ipiranga já não, né? Confesso que eu estou bem curioso para saber como que vai ser esse retorno, né? Porque, assim, todo o estado está com problema, né? Tem da última vez que a última informação ali, mais de 60% das cidades, dos municípios tinham sido atingidos. E quem não foi atingido está ajudando quem foi atingido. Eu tenho bastante curiosidade de saber como que vão voltar, e o Renato até essa semana deu uma entrevista dizendo que o pior, né, perguntaram para ele como é que estava a condição física, né, dos jogadores, ele falou que o pior não é isso, a condição física você retoma com uma pré-temporada, o ritmo de jogo tu retoma com 6, 7 jogos, o pior é o psicológico, teve muito jogador do Grêmio, se não me engano foram 6, que foram retirados das suas casas em Eldorado do Sul de barco, né, pensa o pavor, né, que passou esse pessoal. Tem gente que está com a família lá ainda, tem muitas famílias que não conseguiram se relocar, estão em Porto Alegre ainda. Então, eu estou bem curioso para saber como vai ser esse retorno e torcendo, né, para que eles possam, né, fazer um restante aí de temporada, até para dar um pouco de alegria para o povo gaúcho que está tão sofrido nesse momento. É isso mesmo. Era isso? Isso aí.